Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valéria Bruni, eu sou dona desse canal e aqui eu falo sobre temas como transtorno de personalidade e narcisismo. Se você já gosta desse tipo de tema, curte, comenta, compartilha para você não ficar por fora de nada. Pessoal, vocês sabem o que é transtorno de personalidade? E vocês sabem o que é um adicto? Eu vou explicar aqui para vocês. Porque há narcisistas que estão usando esse termo para prender as vítimas no ciclo de abuso. Adictos são dependentes químicos, podem ser dependentes alcoólicos ou de substâncias entorpecentes, tá? Isso é um transtorno causado pelo uso excessivo de substâncias e vícios em drogas ou em álcool. É uma das mais frequentes conformidades dadas junto com o transtorno de narcisismo, tá? Quando a pessoa ela é dependente química e ela é narcisista, foge, porque isso daí, o narcisismo, ele é impenetrável pela ciência, tá? Em Marcos fala sobre os narcisistas e fala também numa passagem que Deus estava falando com o diabo. Narcisistas, eles são dados como aprendizes do diabo. Vocês sabiam disso? Como Deus não deu a autorização para o diabo a povoar essa nação, mas ele teve a autorização de entrar psicologicamente através da nossa vibração, tá? Então, não vem com esse papinho de tentar salvar narcisista, que Deus pode tudo, porque olha, se no caso eles são aprendizes do capiroto, é porque ele já não pertence a Deus, tá bom? Então, só para saber, pela espiritualidade tem, então para de romantizar de que vai salvar esse capiroto, que isso aí não tem salvação não. Afasta dele, que senão você vai adoecer. Esse distúrbio, tá, gente? Ele é causado pela abstinência e pela substância em drogas ou álcool em tudo. É muito comum ter que evitar dar comidas feitas com álcool, essas coisas estimulantes. E por quê? Café, isso pode estimular aí o uso da droga. Então, é bom evitar. O que acontece? Isso é um transtorno também, que pode, no caso, se dar pela personalidade da pessoa, porque todos sabemos que a droga ela pode realmente matar células nervosas, né, e cerebrais, e a pessoa realmente acabar desenvolvendo alguma coisa aí por conta dessa patologia. As evidências são agressividade, tendência a isolamento social, dificuldade em lidar com a abstinência, pequenos ou médios furtos dentro de casa e, claro, a falta de compromisso e responsabilidade com as coisas, tá? Eles vão se tornando pessoas extremamente negligentes e desonestas. E isso vai dando num curto período e a pessoa ela vai se tornando assim mesmo sem ela perceber, tá? Elas devem evitar esse uso de estimulantes que eu acabei de falar e porque não se relacionar com uma pessoa adicta, tá? Lembrando que o adicto tem tratamento, o narcisista também. Mas quando se trata de um narcisista, é bom não se relacionar porque você vai acabar doente, tá? Por quê? Especialistas acreditam que a codependência causada por isso, ela pode causar danos aos homens e às mulheres que se relacionam com esses seres, tá? Porque quando a gente fala de transtorno aqui é homem e mulher. E isso pode, no caso, influenciar negativamente na recuperação dessa pessoa, tá bom? Faz mal para a pessoa que se relaciona e faz mal para quem é assim, tá? E claro, a família também tem que ter um acompanhamento psicológico para aprender a lidar com essa pessoa, tá? Porque é comum as pessoas acharem que a dependência química é uma escolha. Tem gente que a gente sabe que gosta disso, mas tem gente que realmente não tem informação e nem apoio, por isso se mantém nesse vício. Quando você deve desistir de um adicto, um dependente? Ele passa a não ter cuidados com ele próprio, como higiene básica, escovar dente, tomar banho ou comer, tá? É um sinal de que ele está na mais profunda fase desse vício, tá bom? E ele, nesse momento, ele não lembra de nada e nem de ninguém, ele não tem vínculo com nada, ele está fora da realidade. Então, eles são incapazes de lidar com o outro e são incapazes de abandonar o vício em alguns casos, deixando e tornando-se negligente com eles mesmos para ir atrás das drogas, tá? Há muito casos de crianças que são abusados por mães, por pessoas que são usuários, porque as mães vão atrás da droga, às vezes passa dias fora de casa e deixa essas pessoas à mercê de outras pessoas que são dependentes também. Aí a gente já sabe o que acontece. A mente deles é extremamente negligente e desonesta. O dependente químico, ele tem reações
que o organismo enfrenta, né, por conta da abstinência da droga. E ele torna-se desonesto e negligente, mesmo sem perceber e sem intenção. E ele precisa manter essa frequência do uso das drogas e torna-se realmente cada vez maior quando não diagnosticado e quando não intervém. A dependência nem sempre é uma escolha, como eu já expliquei. E a melhor forma de conter isso, infelizmente, é a intervenção e a internação, tá? Porque só assim ele vai ter acompanhamento, vai se desintoxicar e vai conseguir começar a ver a realidade de uma forma diferente. Porém, ele sempre vai ter que ser assistido psicologicamente, tá? Não tem nada vergonhoso em ser um adicto, desde que você comece a entender o que está acontecendo, reconheça que isso realmente é uma coisa que está te fazendo mal para você e para sua família e comece a agir de forma positiva, como procurando ajuda, tá? Nesse caso, não tem outra forma, tá? Adictos também apresentam desespero e receio em pensar na abstinência ou o fato de poder ficar sem a droga, tá? Ou sem o que ele precisa. De acordo com a psicanálise, isso pode ser percebido como um meio de paixão, tá? Não é amorosa, não. É uma paixão pela substância. Isso não se enquadra ao quesito amoroso, tá? E pela dependência química também, e de drogas ilícitas, e isso o próprio cérebro ele passa a estabelecer e determinar a quantidade. Então é normal cada vez mais aumentar essas doses, tá? Sendo assim, distúrbios alimentares também pode estar relacionado, distúrbio do sono, rotina completamente afetada pelo uso de substâncias químicas e alcoólicas, tá? E claro, comportamento obsessivo e agressivo por conta do sentimento de perseguição contínua, tá? Eles começam a achar que todo mundo tá perseguindo eles. Adicção é uma doença crônica, tá? Não tem cura, tem tratamento, por isso ele precisa ser totalmente assistido. E é importante o tratamento para evitar novas recaídas e a intervenção do sujeito é o ponto de partida para a desintoxicação e a retomada da rotina dessa pessoa. Por isso, orienta-se não entrar em confronto direto com essa pessoa, fazer chantagem emocional e, claro, estar sempre falando para ela sobre isso que está acontecendo com ela, porque eles não percebem, tá? Porque os mais comuns são adictos alcoólicos, de cocaína ou de crack, tá? Que é o vício em drogas. Isso pode ocorrer por alguns fatores, tá? Como curiosidade natural de experimentar e ver como que é o barato, que nem o pessoal fala, dificuldade extrema em dizer não e acabar aceitando a droga, os próprios limites, tá? Ele não ter conhecimento disso, desrespeito por si próprio, desinformação em relação ao vício, desculpas de que é para desestressar, tá? Destruição dos valores morais e éticos, rupturas com familiares ou realmente isolamento contínuo, até que por fim, tá? O cérebro desconhece como regular esse tipo de transtorno, esse tipo de doença, tá bom? E isso pode, ele já não percebe mais o mundo ao seu redor e sem essa dose, ele não se imagina sem o uso da droga ou da substância entorpecente. Porém, isso é para quem é adicto. Quando a pessoa também é narcisista, está enquadrada dos 9 critérios, fuja. Por quê? Se em algum momento a gente tem que se afastar do adicto, porque é a melhor forma para a gente não acabar com a nossa vida, imagina se essa pessoa é narcisista. Lembrando que narcisismo é impenetrável pela ciência e pela psicologia. É algo ainda que não possui cura e não é acessível, porque eles se desconectam da própria essência. Então imagina, um dependente químico e narcisista. A melhor coisa é você se estabelecer bordas limites e sumir da vida dessa pessoa. Se não puder, é a pedra cinza, estabelecer limites e não deixar essa pessoa entrar na sua vida de novo. Porque o estrago é estrondo. Adictos, dependendo do grau, ele pode vir a contrariar leis e até a fazer o pior com a pessoa. Então, orienta-se não tentar salvar essa pessoa. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a diferença de um e do outro, porque tem narcisista que está se apoderando dessas informações para poder manipular as pessoas e mantê-las no ciclo de abuso. Gratidão a todos e fiquem com Deus.